Olá, esse é o Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. Aconteceu na semana passada, lá em Düsseldorf, a ProWein, da edição 2026, e foram divulgados os números, deixando claro aquilo que já era esperado, uma diminuição expressiva da feira por conta do aumento do ganho de força muito significativo da Wine Paris. A ProWein 2026 recebeu 31 mil visitantes, foram 11 mil visitantes a menos do que no ano passado, e mais ou menos metade do número de visitantes da Wine Paris. Foram 3.400 expositores, 800 a menos do que ano passado, mas com um feedback positivo de expositores e visitantes que disseram que a feira foi boa, entregou um bom foco em negócios, entregou reuniões de qualidade, o que demonstrou ser uma feira ainda muito positiva para quem participa, tanto do lado da indústria, né, dos produtores de vinho, quanto o pessoal do trade, dos importadores e tudo mais. A ProWein entendeu, claro, que existe uma dificuldade em competir com a Wine Paris pela localização, né, por ser em Paris, por ser uma grande cidade, que é muito mais fácil o acesso. Düsseldorf, de novo, teve greve de trem esse ano durante a feira, que já se tornou algo recorrente por lá, e como é uma cidade pequena, isso acaba afetando bastante o deslocamento. Então a ProWein vem num trabalho de focar, de redirecionar a sua feira para um foco mais específico, para trazer geradores de negócio mais efetivos, mas também com uma estratégia de internacionalização que segue. As próximas edições internacionais da ProWein acontecerão em Tóquio e em Singapura, agora ainda no mês de abril. Em maio tem uma edição em outubro tem a edição aqui do Brasil, né, que acontece aqui a ProWein Brasil, que aliás, como eu mencionei na semana passada, o credenciamento da ProWein Brasil já está aberto, você já pode se credenciar, e quem se credenciar primeiro agora, até o meados do ano, recebe em casa a credencial, sem precisar retirar lá na porta. A ProWein Düsseldorf 2027 volta a acontecer entre os dias 7 e 9 de março do ano que vem. E dados da Nielsen mostraram um crescimento expressivo de vendas e faturamento de vinho zero álcool na Alemanha no ano de 2025. Foi um crescimento de 25% nas vendas e no faturamento, segundo os dados, com 44% das residências na Alemanha já tendo comprado vinho sem álcool ao longo do ano. E 65% dessas residências compraram mais de uma vez, compraram múltiplas vezes vinho sem álcool. Embora os números sejam positivos e animadores para esse mercado, né, para o mercado do zero álcool, o market share da categoria ainda permanece baixo, em cerca de 2% do mercado alemão. Uma das razões apontadas para o crescimento no consumo foi o aumento da oferta, a maior variedade de produtos zero álcool no mercado alemão, com hoje 37% das vinícolas do país oferecendo alguma opção de vinho sem álcool, um número bem mais significativo do que o número que havia no ano passado. Na verdade, 37% mais vinícolas esse ano oferecem alguma alternativa zero álcool do que ofereciam no ano passado. E no mundo do vinho, o conflito no Irã já começa a ter os seus primeiros efeitos. Em função das altas nos custos de energia por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, da dificuldade de trânsito de petróleo e derivados, produtores europeus estão reportando uma alta significativa no preço das garrafas, cerca de 30% mais caras, com perspectivas de que o preço possa chegar até o dobro dos preços antes do conflito. Os produtores protestam porque os fabricantes de vidro estão aumentando o preço mesmo de estoques que eles já têm há vários meses, ou seja, garrafas que foram produzidas com um custo de energia bem menor, mas ainda assim os preços já estão aumentando. Mesmo embalagens alternativas vêm sendo afetadas numa situação muito semelhante à que foi enfrentada há alguns anos atrás, quando começou o conflito na Ucrânia, que também levou a uma alta nos preços da energia, e isso impacta demais o custo de produção de embalagens, especialmente de garrafa. A matéria-prima da garrafa não é tão cara, mas é uma produção que demanda muita energia, você precisa de muito calor para transformar a matéria-prima em vidro, e isso acaba fazendo com que a energia seja uma parte importante do custo das garrafas.
E de olho no futuro, a Toscana obteve a aprovação do Ministério da Agricultura italiana para a criação da denominação Spumante Toscano IGT, ainda pendente de aprovação da União Europeia. A categoria deve abarcar a produção de vinhos espumantes tanto pelo método clássico quanto pelo método Charmat, de olho em mudanças tanto no perfil de consumo quanto no clima. A IGT Toscana é a indicação geográfica de uma das indicações geográficas de maior sucesso da Itália, com uma produção média de 90 milhões de garrafas por ano e um valor de exportação de um valor de mercado de mais de 450 milhões de euros, quase meio bilhão de euros, sendo que 70% dessa produção é destinada à exportação. A expectativa dos produtores é que com o espumante toscano dentro dessa denominação, eles tenham novas oportunidades de negócio e possam abrir novos mercados. E ainda falando em atualizações na União Europeia, a denominação de Tokaj, da Hungria, divulgou uma série de atualizações nas suas regras de produção. Algumas designações muito pouco utilizadas deixaram de ser válidas. Então a designação Azul Essência, Forditas Sec e Maslas Sec não serão mais produzidas, esses estilos de Tokaj. Porém, foi mantido o Forditas e o Maslas Doces, que são categorias específicas de Tokaj. Além disso, a designação Zamorodni, que é usada para vinhos tanto secos quanto doces, agora ela foi dividida em duas. Então tem o Zamorodni seco e Zamorodni doce. Antes o vinho era identificado apenas como Zamorodni. Foram ainda estabelecidos padrões analíticos e de envelhecimento para os vinhos mais famosos da denominação, com o Tokaj Azul tendo agora um mínimo de 18 meses de envelhecimento, álcool mínimo de 9%, e um álcool potencial mínimo de 19%, com acidez mínima em 6 gramas por litro. A produção de espumantes na região também foi alterada, sendo agora exclusivamente para a produção com método clássico, com mínimo de 9 meses sur lit. Foram ajustados outros pontos também na legislação, mas é uma atualização relativamente ampla, embora pegue várias categorias e nomenclaturas que não fazem tanto parte do nosso mercado aqui no Brasil, uma oferta até limitada de Tokaj que nós temos, foram bastante detalhes que foram atualizados na legislação da região. E essa semana também a Netflix anunciou a produção de uma nova dramédia dos mesmos produtores da série Emily in Paris, porém ambientada no Napa Valley. A série Uncorked terá episódios de meia hora e acompanhará uma enóloga lidando com seus problemas. A sinopse oficial que foi divulgada pela Netflix informa que a protagonista é uma enóloga talentosa, mas autodestrutiva, cuja paixão pelo vinho a leva à ruína. E ela retorna ao Napa buscando redenção pessoal e a produção de um vinho de 100 pontos. Não foram ainda divulgados dados sobre o elenco ou a data de estreia da série, mas a Associação de Produtores do Napa celebra a oportunidade de trazer atenção global para o setor de vinho, especialmente para a região. Para a gente que é profissional do setor, ainda que quem não curte esse estilo de série, que é o meu caso, é positivo que o vinho seja o pano de fundo para uma série que com certeza vai atingir um público amplo e um público que não é necessariamente consumidor de vinho e que pode acabar se interessando aí a partir disso. E o Languedoc ganhou uma nova AOC, com o reconhecimento de Montpeyroux como uma denominação independente. Montpeyroux era uma indicação geográfica complementar da AOC Languedoc e a partir da safra 2026 passa a ser uma AOC independente com cerca de um pouco menos de 500 hectares de vinhedos. Claro, ainda faltam algumas aprovações burocráticas, tanto na União Europeia quanto na França, mas a AOC já está valendo para os produtores lá da região. Os vinhos são exclusivamente tintos, um corte que deve levar no mínimo 3 uvas, com uma participação importante da Carignan, complementada por Grenache, Syrah e Mourvèdre, além das uvas secundárias Cinsault, Cunoise e Morastel. Os primeiros vinhos devem chegar ao mercado no mês de outubro de 2027. E essa semana faleceu em Bordeaux, aos 78 anos de idade, o enólogo Michel Rolland, referência no mundo do vinho, precursor do papel aí do Flying Winemaker, né, o enólogo consultor internacional, tá voando daqui para lá e trabalhando em diferentes vinícolas. Michel Rolland teve atuação global em vários países,
foi muito... se tornou famoso por um estilo de vinho mais maduro, mais encorpado, mais estruturado, macio e acessível. Já na juventude, defendia isso, mesmo com a tendência que a gente observa hoje em dia por vinhos mais leves, mais frescos. Eu estive num almoço com ele aqui no Brasil em junho ou julho do ano passado e perguntei para ele justamente sobre isso e ele disse, olha, todo mundo fala que quer vinho mais leve, mais delicado, mas quando a gente coloca as cegas, todo mundo prefere, compra mais e bebe mais os vinhos estruturados, encorpados, com madeira. Um estilo que ele defende, sempre fez muito bem, popularizou de certa forma, parte disso com a proximidade com o crítico Robert Parker e outras figuras importantes do mundo do vinho desde aí dos anos 80. Fez um trabalho importante de consultoria, inclusive no Brasil, né? Foi consultor da Miolo ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, e encerrou aí a sua passagem aos 78 anos de idade por conta desse ataque cardíaco. Uma figura muito relevante nos últimos 30, 40 anos aí no mundo do vinho e que nos deixou nessa semana. E essas foram as principais notícias da semana. Obrigado por assistir, compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário e na semana que vem voltamos com mais um Diego News.